Olá, querido irmão, querida irmã, é um prazer estar aqui para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor, a palavra de Deus que tem o poder para transformar as nossas vidas. E hoje com um assunto muito bom, importante, profetas inspirados. A palavra de Deus é a palavra que pode nos dar transformação, por isso nós devemos confiar na palavra do Senhor. Lá no início, na criação, o ser humano falava com Deus face a face. Era uma comunicação face a face. Então os nossos primeiros pais tiveram esse privilégio de falar com Deus, o nosso Criador, face a face. Depois eles caíram no pecado. E após caírem no pecado, perderam esse privilégio. Porque o pecado criou uma barreira entre Deus e o ser humano. O pecado, então, distanciou o ser humano de Deus. Mas mesmo assim, Deus continuou falando com os seres humanos. Agora por meio dos profetas, né? Por meio dos profetas e mais à frente depois falou por meio de Jesus, quando esteve aqui pessoalmente, trazendo a mensagem de Deus, o Pai, a mensagem da verdade, a mensagem que transforma. O próprio Cristo também trouxe a mensagem especial e depois da queda, então, Deus passou a conversar com o ser humano por meio dos profetas. Os profetas traziam a advertência do Senhor, a orientação do Senhor, o conselho de Deus para o seu povo, para melhor andamento do seu povo aqui na terra. E assim Deus, o Espírito Santo, inspirou os profetas, muitos dos profetas, para escreverem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E hoje nós temos o privilégio de termos a Bíblia Sagrada, quando estamos estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É o próprio Deus que está falando conosco ali, né, nas Santas Escrituras, a palavra de Deus inspirada. O Santo Espírito inspirou os seus profetas a trazer a mensagem do Senhor para os nossos corações. Por isso devemos estudar sempre a nossa Bíblia, porque é a palavra de Deus também para o nosso coração. Então os profetas, eles traziam ao povo a mensagem de Deus, as orientações de Deus, as advertências de Deus para o seu povo, os conselhos de Deus, os esclarecimentos do Senhor acerca da sua vontade para o seu povo. E os ensinos dos profetas, então, nos revelam o grande amor que Deus tem pela humanidade. Mesmo após o ser humano ter caído no pecado, Deus ainda continuou e continua revelando a sua vontade aos seus filhos, aos seres humanos, né? A todo aquele que aceita a sua vontade, a todo aquele que busca ter o conhecimento da sua palavra. Hebreus 1, de 1 a 2. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez tudo, por quem fez também o mundo. Minha consagração hoje, página 40. De valor especial para a Igreja de Deus na terra hoje, considerada como a guardiã da sua vinha, são as mensagens de conselho e advertência dadas por meio dos profetas, que esclareceram o eterno propósito divino em favor da humanidade. Os ensinamentos dos profetas revelam claramente o amor de Deus pela raça perdida e seu plano para a salvação dos seres humanos. O primeiro tópico vem nos falando comunicando-se com a humanidade. A letra A. Como Deus se comunicou com a humanidade após a chegada do pecado. Hebreus 1, de 1 a 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, irmãos, antes do pecado, Deus falava com o ser humano pessoalmente, face a face. Era uma comunicação face a face. Após o pecado, essa comunicação face a face foi interrompida. E o ser humano, então, perdeu esse grande privilégio de falar com Deus face a face, né? Por causa do pecado, né? Porque o pecado ele causa divisão entre nós e o nosso Deus. E Deus não deixou o ser humano em trevas, sem saber qual era a sua vontade, a vontade de Deus para a vida do ser humano, por meio dos profetas, as pessoas as quais Deus chamou para transmitir a sua mensagem, falando a sua mensagem e escrevendo a sua mensagem, né?
Esses são os profetas. Então, por meio de seus profetas, Deus revelou a sua vontade, revelou as respostas às perguntas, vamos dizer assim, aos grandes questionamentos desta vida para os seres humanos. Aquilo que competia ao ser humano saber, Deus revelou então a sua vontade. E Deus também falou com o ser humano por meio de Cristo Jesus. Nós nos voltamos a Deus por meio de Cristo, porque Cristo nos reconcilia a Deus. Cristo é o reconciliador entre Deus e os homens. Então, nós somos aceitos em Deus por meio de Cristo. Nós somos aceitos em Deus pelos méritos de Cristo. Em Cristo e seus ensinos, nós então passamos a conhecer mais e mais a Deus. Passamos a conhecer mais e mais os planos de Deus, o plano de salvação de Deus em favor da humanidade. Antes da entrada do pecado, Adão desfrutava da comunhão aberta com o Criador. Mas desde que o homem se separou de Deus pela transgressão, a raça humana deixou de participar deste alto privilégio. Contudo, o plano da redenção abriu um caminho pelo qual os habitantes da terra ainda podem se conectar ao céu. Olha, vemos então a importância, do conhecimento de como o homem falava com Deus e depois como o homem passou a se comunicar com Deus no segundo plano, agora por meio dos profetas e também por meio de Cristo Jesus, o Deus Filho, A letra B, como Deus se comunicava pessoalmente com a humanidade, 1 Timóteo 3,16, Colossenses 2,29. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, irmãos, em Cristo Jesus, Deus, Pai, Deus falou pessoalmente com a humanidade. Cristo Jesus veio ao mundo para revelar o amor do Pai para a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer, E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Então, em Cristo, Deus falou com a humanidade, pessoalmente, novamente. Desde o pecado de Adão, a raça humana foi cortada da comunhão direta com Deus. A relação entre o céu e a terra continuou através de Cristo. Mas agora que Jesus veio em semelhança da carne do pecado, o próprio Pai falou. Ele já havia se comunicado com a humanidade por meio de Cristo. Contudo, agora ele se comunicava com a humanidade em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus veio revelar o amor de Deus, veio revelar Deus à humanidade, o Pai que habita na luz inacessível ao ser humano. Veio revelar com grande amor, nos concedeu o Pai, Com grande amor, Deus nos amou ao ponto de entregar o seu próprio Filho para, então, redimir a humanidade. A letra C é o que era necessário depois que Jesus voltou para o Pai. E qual era o seu propósito? João 14, versos 6 e 26, João 15, 26, João 16, verso 7, de 12 a 14 também, Atos 2, 16 a 18. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Atos 2, 16 a 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, depois que Cristo voltou ao Pai, Cristo voltou ao céu, era necessário o trabalho agora da terceira pessoa da divindade, porque nós podemos ver aqui nesse tópico o trabalho das três pessoas, né? O trabalho de Deus, o Pai, de Deus, o Filho, e agora, para completar o plano da redenção, era necessário que a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, descesse aqui também, como Cristo havia prometido, e realizasse o seu trabalho, né? Então, nesse tópico, nós vemos a ação das três pessoas da divindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, cada um agindo dentro da sua delimitação, dentro do plano da redenção em favor da raça humana. E nós vemos que temos Cristo como agente principal, então, da salvação do ser humano. Então, o Espírito Santo ele veio com propósito, aqui como nós lemos, e ele vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele guia o ser humano em toda a verdade. Todo aquele que busca a verdade, o Espírito Santo não o guia em meia verdade, perdão, mas o guia em toda a verdade, em todo o conhecimento para a salvação do ser humano. O Espírito Santo conduz o ser humano a Cristo, o agente principal da salvação, Cristo Jesus. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai senão por Cristo Jesus. Então o Espírito Santo, ele nos conduz em toda a verdade, ele nos conduz a Cristo Jesus, porque Cristo é a salvação. E então o Espírito Santo nos faz lembrar de todos os ensinos de Jesus para praticarmos a sua vontade. O Espírito Santo nos dá poder para, então, pregar o Evangelho. E aqui, nos últimos dias, né? Nos últimos tempos, os filhos de Deus teriam visões. O dom do Espírito de profecia estaria presente na igreja remanescente do Senhor. Então precisamos nos preparar para cada dia deixarmos ser usados por Cristo Jesus, por Deus o Pai e também pelo Espírito Santo, a divindade trabalhando em prol da humanidade. O segundo tópico vem nos falando o dom de profecia. A letra A, qual a importância dos dons espirituais enquanto aguardamos a volta de Cristo? 1 Coríntios 1, de 4 a 8. E sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele, como vocês foram criados, enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Então temos aqui, irmãos, Deus nos dá, por meio do seu Santo Espírito, por meio do Espírito Santo, Deus dá diversos dons à sua igreja, né? Dons especiais, dons espirituais, dons que capacitam o povo de Deus. O Espírito Santo, então, capacita a sua igreja com diversos dons, né? Um tem o dom do ensino, o outro tem o dom do evangelismo, o outro tem o dom de pregar, o outro tem o dom da música. São vários os dons para o aperfeiçoamento da obra do Senhor aqui nesta terra. E o testemunho de Cristo é confirmado aqui, né, entre o seu povo por meio dos dons que Deus concedeu ao seu povo. Então nós vemos aqui a importância dos dons que o Espírito Santo ele concede à igreja de Deus, à igreja remanescente. Então esses dons nos aperfeiçoam em Cristo Jesus, nos mantêm firmes na fé até a volta de Cristo, quando nós vamos então praticando. Nesse período, enquanto Cristo não vem, vamos praticando, vamos evangelizando, vamos pregando, vamos cantando, vamos louvando, cada um com os dons que tem, né? Buscando o aperfeiçoamento da obra de Cristo e o aperfeiçoamento pessoal em Cristo Jesus. E esses dons nos mantêm firmes na fé até a volta de Cristo. A palavra de Deus nos traz diversos dons, né? Dons de línguas,
dons de ofício, alguns foram chamados para pastores, mestres, ensinadores da palavra do Senhor, dons de toda sorte, tudo isso para o aperfeiçoamento dos santos. E um dom em especial nós vamos ver aqui na sequência na palavra do Senhor. A letra B vem nos falando o que identifica a última igreja de Deus e seu dom, o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17, Apocalipse 10, 19, verso 10, 1 Tessalonicenses 5, 2 a 5, 19 e 21. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, mulher aqui na profecia significa igreja. Satanás se irou contra a igreja e foi fazer guerra contra o remanescente dessa igreja. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então nós vemos aqui, irmãos, sobre o espírito de profecia, né? Deus dá os seus dons, diversos dons para a sua igreja, os dons espirituais para o aperfeiçoamento da sua causa. E um dom muito especial aqui que Deus dá para a sua igreja remanescente, para a sua igreja, é o dom de profecia, né? O dom que identifica a última igreja do Senhor na terra também. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia, o dom de profecia. Então, característica aqui da igreja remanescente, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia, o espírito de profecia. Então, a igreja remanescente tem o dom profético, tem o testemunho de Jesus e guarda os mandamentos de Deus, né? E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, uma luz menor que nos guia para uma luz maior. E os profetas são os profetas que possuem o dom de profecia dado por Deus, né? Então, por meio deles, Deus mandou e envia mensagens especiais ao seu povo, mensagens para o tempo de crise, mensagens para orientar, trazendo luz em relação a assuntos que a sua igreja precisa entender. Então, o povo remanescente de Deus é caracterizado por esse dom especial, o dom de profecia, o testemunho de Jesus, dado por Jesus, né, àqueles que foram chamados para esse mistério, para esse dom profético. Então, o espírito de profecia, ele nos guia, ou guia o povo de Deus nos momentos de crise, guia o povo de Deus para trazer unidade, guia o povo de Deus, né, para trazer confiança na palavra de Deus. Então precisamos estudar muito a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E também o espírito de profecia, o dom de profecia que Deus tem concedido ao seu povo, que Deus tem concedido à sua igreja remanescente. Devemos estar sempre estudando, então, os livros do espírito de profecia, estudando a palavra de Deus, buscando em Cristo Jesus as respostas que ele nos esclarecerá com certeza. Tempos perigosos estão à frente. Todo aquele que tem o conhecimento da verdade deve despertar e entregar o corpo, a alma e o espírito à disciplina de Deus. O inimigo está em nosso encalço. Devemos estar bem alerta, em guarda contra ele. Devemos vestir toda a armadura de Deus. Devemos vestir toda a armadura de Deus. A armadura de Deus. Devemos seguir as instruções fornecidas no espírito de profecia. Devemos amar a verdade presente e a ela obedecer. Esse conjunto de medidas nos salvará de aceitar ilusões fortes. Deus falou conosco por sua palavra. Falou-nos por meio dos testemunhos para a igreja e dos livros que a ajudaram a esclarecer nossas obrigações atuais e posições que devemos ocupar agora. As advertências dadas, linha após linha, preceito sobre preceito, devem ser atendidas.
se as desprezarmos, que justificativa poderemos apresentar? Então nós vemos aqui, irmãos, a importância do dom profético, de estudarmos as orientações de Deus, as advertências do Senhor por meio dos livros de espírito de profecia, né? Por meio do espírito de profecia nós podemos alcançar o conhecimento da palavra do Senhor, uma luz menor que nos guia a uma luz maior, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E assim nós podemos então estar de pé nos momentos de dificuldades, nos momentos em que o povo de Deus passar por crises, nesses momentos dos últimos dias, em que a palavra do Senhor muitas vezes é desacreditada. Mas o povo de Deus manterá firme os princípios revelados na sua palavra e também no espírito de profecia. Essa fé que uma vez foi entregue aos santos. A letra C. Em vez de recorrer a médiuns, a quem devemos buscar? Isaías 8, 16, 19. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiuriam e murmuram entre os dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Então, irmãos, precisamos buscar muito a palavra de Deus. Nesses últimos dias, muito mais, precisamos estudar a Bíblia Sagrada, nos entregar à oração, nos entregar ao jejum, buscando na palavra de Deus, né, o conforto e as suas respostas. E com certeza o Senhor tem respostas para todas as nossas indagações. Aquilo que foi revelado para nós, nossos filhos, o Senhor, com certeza, deixou na sua palavra. E é isso que o verdadeiro cristão faz, então. Ao invés de buscar respostas no mundo, nos médios e adivinhos, né, que ficam tentando adivinhar o futuro, Deus já deixou revelado na sua palavra. Né? Então nós devemos buscar a palavra de Deus e também os livros do Espírito de Profecia, porque é mensagens maravilhosas, a luz, né, do Senhor foi dada aos seus servos, os profetas, para que possamos ter a compreensão da palavra do Senhor, porque o Espírito de Profecia, dado pelo Espírito Santo, nos guia em toda a verdade, e não na metade da verdade, e não em pouca verdade, mas em toda a verdade, na completa verdade. Então precisamos a cada dia buscar no Senhor as respostas que os seres humanos a cada dia precisam, e a palavra de Deus está à nossa disposição, a Bíblia Sagrada, o Espírito de Profecia, que está na sua igreja remanescente. Então precisamos nos voltar para a luz que Deus deu ao seu povo. Então precisamos ter esse conhecimento, né? Para os momentos de crise, buscarmos unidade na palavra de Deus. Então devemos buscar na palavra do Senhor, então, as respostas que tanto precisamos. Ao abrirmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Deus nos responderá. Ao abrirmos o Espírito de Profecia, Deus nos esclarecerá a sua vontade. E é isso que o Senhor já tem feito no meio da sua igreja remanescente. Há uma tendência da parte de muitos de permitir que sentimentos rebeldes surjam quando seus pecados particulares são reprovados. O espírito dessa geração é: profetizem assuntos suaves. No entanto, o espírito de profecia fala apenas a verdade. A iniquidade se espalha, e o amor de muitos que alegam seguir a Cristo se esfria. Eles estão cegos para a maldade do próprio coração e não sentem a própria condição de fraqueza e desamparo. Em misericórdia, Deus ergue o véu e revela a eles que há um vigia por trás dos bastidores, que discerne sua culpa escondida e os motivos de suas ações. Em sua providência, o Senhor achou por bem ensinar e advertir seu povo de várias maneiras, por ordem direta, pelos escritos sagrados e pelo espírito de profecia, ele lhes revela sua vontade. Nos tempos antigos, Deus falava com os seres humanos pela boca dos profetas e apóstolos. Hoje ele fala pelos testemunhos do seu Santo Espírito. Nunca houve um tempo em que Deus tenha instruído seu povo com tanta seriedade quanto faz agora a respeito de sua vontade e do caminho que deseja que sigam. O terceiro tópico vem nos falando sobre testado pelas Escrituras. A letra A. Qual é o teste fundamental
pelo qual um verdadeiro profeta tem de passar e ser aprovado. Isaías 8:20. Vamos ver aqui o texto fundamental pelo qual um verdadeiro profeta deve ser aprovado. Isaías 8:20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, o verdadeiro profeta, ele tem uma vida aprovada por Deus, né? Tem aqui alguns crivos, alguns critérios para que uma pessoa se revele um verdadeiro profeta, né? Ele tem uma vida aprovada por Deus, ele vive o que prega, ele exalta a guarda da lei de Deus, ele exalta a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. As mensagens que ele traz guiam a mente da pessoa à Bíblia Sagrada, ao Evangelho Eterno, né? Ele exalta Cristo, exalta os ensinos da palavra de Deus. A mensagem do verdadeiro profeta é uma mensagem de acordo com a palavra do Senhor, né? A mensagem que é revelada esse profeta é uma mensagem que está de acordo com a palavra de Deus, né? Não é uma mensagem que contradiz a palavra de Deus e os ensinos de Jesus, porque a mensagem revelada desse profeta nunca contradiz a palavra de Deus. Por isso nós precisamos testar os espíritos, né? Ver, passar esse profeta pelos crivos da palavra de Deus, né? Então a mensagem revelada, ela traz essa mensagem trazida, esse profeta, é uma mensagem que não substitui a Bíblia, mas ela guia o povo de volta à Bíblia. Ela guia o povo de volta à palavra de Deus. É uma palavra que guia o povo de volta à verdade bíblica, né? Então precisamos estar atentos para não cairmos nos falsos profetas, no falso dom de profecia. Então, a verdadeira manifestação do dom profético, do testemunho de Jesus, ele passa por esse crivo, a lei ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, como diz aqui a palavra de Deus, não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, né? Então devemos estar atentos aos falsos profetas, ao falso dom de profecia. E Deus deu esse dom profético também, especialmente à sua igreja remanescente nos últimos dias, para orientar o seu povo, para guiar o seu povo, para dar unidade ao seu povo, né? Deu também os critérios que revelam um verdadeiro profeta. Então, na palavra de Deus, a palavra de Deus nos deixa claro, né? Um verdadeiro profeta, como é a vida desse profeta, como ele agiu, como ele age. A lei é o testemunho. Aqui é um crivo principal, né? Aqui é a norma básica, principal para avaliarmos um profeta. Se ele não exaltar a palavra de Deus, não é um verdadeiro profeta. Se a Bíblia Sagrada, se ele não leva as pessoas à Bíblia Sagrada, se ele não leva a igreja a reconhecer os seus pecados, se ele não leva a igreja a reconhecer suas culpas, a corrigir seus erros e seus caminhos, não é um verdadeiro profeta. Então, o verdadeiro profeta, ele leva o povo de volta à palavra de Deus, a corrigir seus erros, os seus erros, os seus rumos, as suas dificuldades, né? E instrui a igreja de Deus conforme a palavra de Deus, né? Se ele não faz assim, então não é um verdadeiro profeta. E as profecias que esse profeta da parte de Deus revela, elas se cumprem. Então precisamos estar atentos ao verdadeiro dom profético na causa do Senhor. Os testemunhos não desprezam a palavra de Deus, mas a exaltam e atraem a mente das pessoas para ela. A letra B. Se ficar comprovado que alguém é um falso profeta, o que devemos fazer? Deuteronômio 13, de 1 a 5, Romanos 16 e 17, 2 João 1, de 9 a 11. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em sua casa, nem tampouco o saudais. Porque quem o saúda tem parte em suas más obras. Então o verdadeiro profeta, irmãos, ele nunca
traz uma mensagem que contradiz a palavra de Deus, porque ele está sendo inspirado pelo próprio Deus, e Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Deus não erra. Então, precisamos estar atentos, né, para identificar um falso profeta. Um verdadeiro profeta não traz escândalo à obra do Senhor, não traz escândalo, né, na doutrina da palavra de Deus. Um verdadeiro profeta, ele vive de acordo com a doutrina de Cristo, não vive contra. Já um falso profeta, ele profere uma coisa e pratica outra, né? A sua vida é contraditória ao que ele fala. Então nós não devemos dar atenção, não devemos dar ouvidos aos falsos profetas. Só aqueles que estão familiarizados com a palavra de Deus, só aqueles que estão afincos, estudando a palavra de Deus, né? Buscando dia e noite o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, nesses últimos dias é que estarão preparados, então, para reconhecer e saberão distinguir entre o erro e a verdade, entre o santo e o profano. Diz assim a leitura aqui no último parágrafo. O príncipe do mal está agora empreendendo seus maiores esforços para uma luta final contra Cristo e seus seguidores. O último grande engano logo se desdobrará perante nós. O anticristo realizará suas obras maravilhosas bem à nossa vista. A falsificação se parecerá tanto com a verdade que será impossível perceber a diferença entre ambas, a não ser pelas sagradas escrituras. Toda declaração e todo milagre devem ser testados pelo testemunho da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o crivo para testar os falsos profetas, o falso dom de profecia, os falsos milagres. Só aqueles que estão atentos, estudando a palavra de Deus é que, então, saberão distinguir entre o erro e a verdade. Precisamos estar atentos sobre isso. A letra C, de que modo todos os novos profetas são testados e por quê? De que modo todos os profetas são testados e por quê? Os novos profetas. 1 Coríntios 14, 32, João 10 e 27. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Então, irmãos, os verdadeiros profetas, eles seguem a palavra do Senhor, a palavra de Cristo. Os falsos profetas não seguem. Eles pregam uma coisa, mas vivem outra, né? E nos seus ensinos, muitas vezes, eles contradizem a palavra de Deus, né? Colocam em xeque a palavra de Deus. Os verdadeiros profetas, eles estão sujeitos à vontade de Deus, né? Seguem verdadeiramente a palavra de Deus, e a vida dos verdadeiros profetas produz, né, o fruto do Espírito na sua vida, o fruto do Espírito Santo. O falso profeta, ele vive uma vida de oposição à palavra de Deus. Ele muitas vezes, né, apesar de professar seguir a doutrina de Cristo, mas a sua vida revela que ele é contra Cristo. As suas obras revelam-se obras más, ímpias. Então, devemos tomar cuidado e devemos testar os espíritos dos profetas, né? Porque o verdadeiro profeta, a sua base é a palavra de Deus, é uma vida de intimidade com Jesus, e a sua mensagem nunca transgride, nunca é contra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas apesar de tudo isso, alguns que professam fazer da palavra de Deus seu estudo encontram-se vivendo em direta oposição aos seus ensinos mais claros. Por isso, a fim de deixar homens e mulheres sem desculpa, Deus fornece testemunhos claros e precisos, trazendo essas pessoas de volta à palavra que negligenciam seguir. Não surgiram novas verdades, mas Deus, por meio dos testemunhos, simplificou as grandes verdades já concedidas e as apresentou ao povo da forma que escolheu para lhes despertar e impressionar a mente, visando que todos fiquem sem desculpa. Quarto tópico, o reino interior. Por que é importante crer no Salvador pessoal em nossa vida agora
e não apenas numa figura histórica. 1 João 4, de 1 a 3, Efésios 3, 17, Colossenses 1, 27, João 15, 4, 15, de 4 a 5. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que já está no mundo. Para que Cristo habite pela fé em nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, deste mistério entre os gentios que é Cristo em vós, esperança da glória. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Irmãos, cada um de nós precisamos ter uma experiência com Cristo individualmente. Não apenas conhecer Cristo como um ser da história, né? Não apenas compreender que ele fez parte da história deste mundo, mas que ele realmente é Salvador, galardoador de todos aqueles que o buscam. Então precisamos entender que Cristo é um Salvador pessoal. E precisamos fazer a nossa experiência individual, cada um de nós, com Jesus Cristo, o nosso Salvador. É importante que tenhamos essa experiência, né? Que tenhamos esse relacionamento com Cristo, pois ele é o único Salvador. É o único Salvador da humanidade, né? Precisamos, então, entender que ele é o único Salvador e mantenedor da nossa fé. Cristo precisa ser, primeiramente, o Rei da minha vida. Ele precisa ser, primeiramente, o Rei do meu interior, né? Por isso que diz aqui o reino interior. Então, precisamos, cada um de nós, fazer, primeiramente ter uma experiência com Cristo, um relacionamento com Jesus, porque só um relacionamento com Jesus é que transforma a nossa vida. Muitos virão em nome de Jesus, muitos dirão que Jesus nem existe, muitos dirão que Jesus não é o Filho de Deus, e muitos virão em seu nome, muitos falsos profetas virão em seu nome, mas aquele que realmente teve um encontro com Jesus, realmente aquele que teve um relacionamento íntimo com Jesus, esse tem uma vida transformada e ele reconhece Jesus, né? Ele vai saber fazer a diferença entre o erro e a verdade, entre o santo e o profano, entre o falso e o verdadeiro. Então, precisamos ter esse relacionamento com Cristo, deixar que Cristo reine primeiramente na nossa vida. E quando vierem as tentações, as provações, os falsos cristos, os falsos profetas, nós saberemos distinguir, porque nós já tivemos um encontro pessoal com Cristo e a nossa vida foi transformada. O verdadeiro Cristo transforma vidas. O falso Cristo te afasta de Jesus, te afasta da vida eterna e te leva para a perdição. Então, Cristo em nossa vida é a salvação. Então, precisamos ter essa intimidade com Cristo individualmente. Cada um de nós precisamos ter esse encontro com Jesus, né? Ter essa intimidade com a sua palavra, estudando a sua palavra, o espírito de profecia. Então, saberemos entender, né? Compreender o erro da verdade. Porque Cristo realmente tocou na nossa vida, porque Cristo realmente mudou a nossa vida. Então, o verdadeiro e o falso profeta, nós precisamos distinguir, e só nós distinguiremos essa situação quando nós estivermos uma íntima ligação com Cristo. Quando chegar, né, o erro e a verdade, nós saberemos distinguir o erro da verdade, saberemos distinguir o santo do profano e alcançaremos em Cristo, né, uma vida frutífera, uma vida que exala o bem. Uma vida em Cristo é uma vida que transforma. Intimidade com Jesus promove vida e abundância, né? É um cheiro de vida para a vida. Agora, a vida do falso profeta, daquele que não teme a Jesus, é um cheiro de morte para a morte, pois ensina contrário à palavra do Senhor.
Mas aquele que está em Cristo dá testemunho de Cristo, porque Cristo transforma a sua vida de dentro para fora. E é visível essa transformação. As pessoas que tiveram encontro com a pessoa que teve um encontro com Jesus perceberão que essa pessoa é diferente, perceberão que ela teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. E agora aquela pessoa está enxertada em Cristo, como o ramo está enxertado na videira. E Cristo, então, é a sua base de vida, porque ele sabe que sem Cristo ele nada pode fazer. Então precisamos ter esse encontro com Jesus, para que a nossa vida seja transformada, assim a cada dia. E assim alcançaremos firmeza na palavra de Deus, firmeza de vida, uma firmeza de vida que nos levará, então, à salvação em Cristo Jesus, né? Ao receber a Cristo, somos revestidos do poder. Então, em nenhum outro a salvação, nenhum outro nos dá poder para a transformação da vida pessoal e para alcançarmos a vida eterna. Um Salvador que habita em nós transforma o poder divino em nossa propriedade. Em Cristo nós temos acesso ao poder divino para as nossas vidas. A verdade se torna nossa especialidade. Então aquele que vive em Cristo vive na verdade, e ele sabe fazer a distinção entre o certo e o errado, Vivemos uma vida de verdade, a nossa especialidade é viver na verdade. Não se vê nenhuma injustiça na vida. Então tem uma vida exemplar, uma vida de acordo com os princípios eternos. Podemos proferir palavras oportunas aos que não conhecem a verdade. Então levará a mensagem àquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, e essas palavras auxiliarão essa pessoa para que possa encontrar o caminho da verdadeira felicidade. A presença de Cristo no coração é um poder vitalizante, fortalecendo todo o ser. Então, a presença de Cristo revitaliza toda a nossa vida, transforma o ser por completo, de dentro para fora, e todos os que estão ao nosso redor irão ver. Precisamos então dessa experiência pessoal, tendo Cristo como o primeiro governante do nosso ser. Cristo reina no nosso ser, de dentro para fora. Cristo está em primeiro lugar, deixando o nosso eu por terra. A letra B, como Moisés reconheceu a necessidade da presença pessoal de Cristo. Êxodo 33, de 16, Êxodo 33, 13 a 16. Vemos aqui o exemplo de Moisés, Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Então vemos aqui o desejo de Moisés. O desejo de Moisés era ter um íntimo relacionamento com Deus, mais e mais conhecer a Cristo, porque ele sabia que sem Cristo ele nada poderia fazer, ele nada era. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, Senhor, não, se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderás distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Nós percebemos aqui Moisés pedindo a presença de Deus na sua vida. Moisés reconheceu a necessidade de Deus, porque ele sabia que sem Deus, sem Cristo, ele nada era, nada poderia fazer, nada poderia alcançar. Ele queria ser aceito por Deus a cada momento, ele queria viver uma vida que agradava a Deus, ele queria estar na presença do Senhor. E em tudo que ele fosse fazer com o povo aqui, ele queria que Deus estivesse com eles ali naquelas situações. Em determinado momento, eles queriam ir para uma situação, uma batalha, e Moisés falou, Senhor, se o Senhor não nos acompanhar, nós não iremos. Então revela aqui o desejo de Moisés de ter uma íntima comunhão com Deus. Se o Senhor não estiver conosco, nós nada seremos e nada poderemos fazer, nós não seremos a diferença nesse mundo. Nós só seremos diferentes de todos os demais povos desse mundo se o Senhor estiver conosco. Então Moisés ele reconheceu a sua necessidade de Cristo a cada dia no seu viver. Ele reconheceu que sem Deus na sua vida ele não seria nada. Sem Deus ele nada poderia fazer. Uma vida com Deus era a marca aqui da vida de Moisés, e ele buscava isso constantemente, a cada dia, e também nós precisamos hoje seguir o exemplo de Moisés, buscar intimidade com Deus,
quando virem as provas, as tentações, nós seremos provados e tentados, mas seremos vitoriosos em todas as situações dos nossos relacionamentos, da nossa vida, nos nossos negócios. E em Cristo, Moisés reconhecia que em Cristo ele tinha a melhor companhia, em Cristo ele era transformado e tinha poder. E assim também nós devemos ter esse reconhecimento de Deus na nossa vida, porque ele transformará a nossa vida nas situações em que precisamos. Moisés tinha um profundo senso da presença pessoal de Deus. Ele não estava apenas contemplando através dos tempos a vinda de Cristo em carne, mas ele via Jesus de uma maneira especial, acompanhando os filhos de Israel em todas as jornadas. Deus era real para ele e estava sempre presente em seus pensamentos. Então Deus precisa ser real para nós, estar presente em todos os nossos pensamentos, mas isso exige intimidade, estudo da palavra de Deus, oração, comunhão. Assim como Moisés tinha esse vívido relacionamento com Deus, Cristo era real para ele. Assim também precisamos ter na nossa vida essa comunhão e essa entrega. Quando mal compreendido, quando chamado a enfrentar o perigo e a sofrer insultos por amor a Cristo, ele suportava tudo sem retaliação. Então a vida de Moisés foi transformada, né? Antes, lá no Egito, ele chegou a matar uma pessoa, né? Mas agora, depois que ele teve um encontro mais profundo com Jesus, a sua vida foi transformada, né? Nós vemos aqui. Moisés cria em Deus como alguém de que ele precisava e que o ajudaria por causa da sua necessidade. Deus era uma ajuda presente para ele. O quinto tópico, o testemunho direto. Qual é a perspectiva de Deus em relação à mundanidade? 1 João 4, verso 5, Tiago 4, verso 4. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, então o mundo aqui, o sistema corrupto, esse sistema mundano, né? A palavra de Deus é bem clara, nós não podemos ser amigos do mundo e amigos de Deus ao mesmo tempo. Aqui nós vamos dar prioridade, né? Nós não podemos, né, fazer essa mistura. Aquele que quiser ser amigo do mundo, diz a palavra de Deus, é inimigo de Deus. É uma palavra às vezes dura, forte, mas é a realidade. É o que Deus nos manda, é o que está escrito na sua palavra. Então viver uma vida de mundanidade é viver uma vida no pecado. É aceitar uma vida de pecado na nossa vida, né? Então precisamos estar separados do mundo, vivendo para Deus, ou separados de Deus e viveremos para o mundo. Precisamos ter essa escolha, né? Porque na perspectiva de Deus, aquele que ama o mundo constitui-se seu inimigo. Então nós devemos estar atentos para ver quem está em primeiro lugar na nossa vida. A palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Nós estamos colocando outras coisas no lugar de Deus, nós estamos colocando hábitos, nós estamos colocando modas, nós estamos colocando doutrinas mundanas no lugar de Deus, deixando Deus em último lugar, filosofias do mundo, né? Teorias que são contrárias à vontade divina. As práticas corruptas desse mundo estão arraigadas já em meu coração. Preciso analisar profundamente, e isso é uma análise pessoal de cada um, né? Como está a minha vida diante de Deus? Sou amigo de Deus ou sou amigo do mundo, né? Nós também temos que ter equilíbrio. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Não precisamos ir para um deserto, se separar de todo mundo. Não, precisamos ser boa influência onde nós estivermos. O ambiente que nós estivermos, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa casa, na sociedade, onde estivermos, né? Precisamos ser uma luz em meio às trevas, né? Revelar a Cristo onde formos. Não deixarmos ser influenciados. Não devemos ser influenciados por esse sistema corrupto do mundo que é inimigo de Deus. Mas devemos ser influência, boa influência, um cheiro de vida para a vida em Cristo Jesus para as pessoas que perecem. Então precisamos viver, né, de forma equilibrada no mundo, mas não do mundo, porque nós somos embaixadores de Cristo aqui nesta terra. E onde nós estivermos, precisamos
fazer brilhar a luz de Cristo em nossa vida. O mundo não deve ser introduzido na igreja e com ela se casar, formando um laço de união. Se isso acontecer, a igreja se tornará de fato corrupta, né? Quantas igrejas abriram porta para o mundo e o mundo entrou, os costumes, né, as filosofias, e de repente a palavra de Deus foi retirada e hoje quase não existe mais a palavra de Deus ali. Então precisamos estar atentos se isso está acontecendo na nossa vida, né? Pode-se fazer esta pergunta: não devemos ter nenhuma união com o mundo? A palavra do Senhor deve ser nosso guia nesse sentido. Ela proíbe qualquer ligação com infiéis e incrédulos, que nos identifique com eles. Devemos sair do meio deles e nos separar. Em nenhum caso devemos nos unir a eles em seus planos. Contudo, também não devemos viver uma vida isolada. Devemos fazer todo o bem que pudermos às pessoas do mundo. Então, nós devemos ser influências para o bem. Não devemos ser influenciados para o mal, mas devemos influenciar para o bem, né? Onde nós estivermos, observar esta a vontade de Deus para a nossa vida. O que diz a palavra de Deus acerca de tal assunto, de tal procedimento, de tal prática? Como devo resolver tal situação? Buscarmos a palavra de Deus e o Senhor nos mostrará. E assim nós devemos influenciar o mundo onde nós estivermos, né? E não devemos ser influenciados pelo mundo, mas devemos levar a influência de Cristo na nossa vida para o mundo, levando outras pessoas ao conhecimento desta verdade. E assim teremos um testemunho direto da palavra de Deus na nossa própria vida. Seremos um testemunho para muitos outros que estão ao nosso redor. Não devemos, né, nos conformar com esse mundo, com o sistema desse mundo, com as práticas desse mundo, mas renovar a nossa vida em Cristo Jesus a cada dia e levarmos essa luz que conhecemos a outros. A letra B. Porque a união com o mundo é uma impossibilidade. Quanto a esse respeito, qual é o propósito de um profeta? 2 Coríntios 6, 14 a 18. Ezequiel 44, 23. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Então nós precisamos, irmãos, analisar a nossa vida, porque a união com o mundo, se já for amigo do mundo, é inimigo de Deus, né? Então há uma impossibilidade. Deus não aceita dois senhores, né? Quem estará no trono do nosso viver? Quem está em primeiro lugar na nossa vida? A união com o mundo é um jugo desigual diante de Deus, né? No trono do nosso viver só existe lugar para uma pessoa. É Cristo Jesus ou ninguém mais, né? Então Deus ele não aceita, Deus não nos aceita pela metade. Ou eu sou de Cristo ou eu não sou de Cristo. Ou eu sou cristão ou não sou cristão. Ou eu sigo as regras do mundo ou eu sigo as regras de Deus, né? Então nós temos que tomar cuidado, termos equilíbrio, sabemos discernir, né? O que nós podemos praticar nesse mundo, né? Vivermos conforme a vontade de Deus, mas não deixarmos o mundo nos influenciar a tal ponto que não tenhamos uma distinção, que as pessoas ao olharem para nós não vejam, né, que somos verdadeiros seguidores de Cristo, mas que está tudo igual. Então nós não devemos deixar isso acontecer, mas devemos deixar Cristo estar em primeiro lugar na nossa vida. Devemos então influenciar, ser luz em meio às trevas. Nós não podemos então servir a dois senhores. Todos nós passaremos nessa vida, irmãos, em algum momento da nossa vida, hoje ou amanhã, daqui a alguns anos, em algum momento. Todos nós passaremos por provas para ver se Cristo realmente está em primeiro lugar na nossa vida. Se no trono do nosso viver Cristo está em primeiro lugar. Então, vamos passar por provas para ver se realmente aceitamos os ensinos de Cristo, se realmente praticamos os seus ensinos na nossa vida. Por isso nós precisamos refletir na nossa vida individualmente, fazer uma reflexão, um exame de consciência, examinar por nós mesmos na nossa própria vida como estou diante de Deus. O mundo está tendo muita influência na minha vida ou eu estou influenciando as pessoas nesse mundo para levá-las a Cristo? Irmãos, se vivermos para Cristo, seremos abençoados. Um novo céu, uma nova terra, um novo lar. Se vivermos para Cristo nesse mundo, seremos suas verdadeiras testemunhas, né? Então, alcançaremos assim a glória do Senhor, porque refletiremos a sua glória para outras pessoas. Viveremos para a glória de Deus.
né? Então, se nós aceitamos o verdadeiro testemunho do Senhor, o testemunho, o dom profético de Deus para a sua igreja nos últimos dias, aceitamos a palavra de Deus, viveremos então como verdadeiros remanescentes, guardando a lei de Deus e o testemunho de Jesus. Vivendo assim, seremos então verdadeiros testemunhos de Cristo, onde nós formos, né? E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e farão discernir entre o puro e o impuro. Então o povo de Deus seguirão a verdadeira profecia, o verdadeiro dom profético, e assim alcançarão o entendimento, o discernimento pelo dom do Espírito Santo. E encontrará então a verdade, mesmo em muitos erros que nós encontramos hoje, né? Nos ensinos mundanos, nas faculdades, as teorias mundanas. Mas aquele que vive com Cristo, aquele que coloca Cristo em primeiro lugar, que faz de Cristo o seu melhor amigo, Deus dará o discernimento para compreender a verdade e viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor. O que Deus pede deve receber nossa principal atenção. Toda filha e filho caído de Adão deve, por meio da graça transformadora de Cristo, se tornar obediente a todas as ordens divinas. Muitos fecham os olhos aos ensinos mais claros da sua palavra, porque a cruz está bem no meio do caminho. Então, irmãos, quando aparecem as dificuldades, muitas vezes nós abrimos mão da verdade, né? Então, nós devemos analisar a nossa própria vida. Se exaltarem os olhos do mundo, os verão como pessoas diferentes. Por isso é que hesitam e questionam e procuram alguma desculpa pela qual possam evitar a cruz. Então, muitos, quando passam por provas e dificuldades, evitam a cruz, evitam as situações, abrindo mão da verdade, né? Acham que estarão evitando a cruz, mas às vezes é um teste de prova para ver se andamos na verdade. Satanás está sempre pronto e apresenta razões plausíveis pelas quais seria a melhor escolha obedecer, pelas quais não seria a melhor escolha obedecer a palavra de Deus, exatamente do modo como é lida. Então, muitas vezes Satanás aparecerá com falsas sugestões, aparentemente boas, contrárias à palavra de Deus, parecendo que é uma situação melhor, né? Uma melhor resolução do que a palavra de Deus, mas devemos permanecer firmes na palavra do Senhor. Assim as pessoas são fatalmente enganadas. Então, devemos tomar cuidado nesses últimos dias, compreendermos os dons que Deus dá à sua igreja, o dom de profecia, as características do seu povo, as características do verdadeiro profeta, e assim aceitarmos a palavra de Deus, praticando em nossa vida, sendo verdadeiras testemunhas do Evangelho, onde quer que formos. Que Deus abençoe a cada um de nós.